Olá, tudo bom? Nós iniciamos aqui o nosso vídeo falando a respeito de teatro corporativo. Como ele pode ajudar as empresas, como ele pode fazer com que o seu treinamento e desenvolvimento seja mais eficaz, seja mais eficiente e melhor compreendido pelo seu colaborador. Preste atenção no nosso vídeo, que nós vamos iniciar a partir de agora, e todas as informações que você precisa receber, não só dos benefícios que o teatro corporativo leva até a sua empresa, mas também quais as impressões que ele deixa no seu colaborador a partir do momento que ele sai daquele espaço onde foi apresentado o espetáculo e o que ele leva para o seu trabalho, quais são os benefícios que ele leva para a sua mesa e também para a sua vida junto à sua família. Então, vamos dar início à nossa apresentação. Os primeiros espetáculos corporativos se deram no início dos anos 90. Foi junto da criação das CIPATES, que eram as semanas de prevenção de acidentes. Então, as empresas criaram os seus comitês de prevenção de acidentes, que são as CIPAs, né? E a CIPA organizava a CIPAT, que era a Semana Anual de Prevenção de Acidentes. E isso acontece todos os anos até hoje. E naquele início, os colaboradores das empresas, eles mesmos montavam as peças de teatro baseadas nas informações que os seus RHs passavam. Sendo assim, montavam um espetáculozinho teatral, que eles chamavam de teatro, teatrinho, enfim, são as pequenas peças, né, de 10 a 15 minutos, montavam aquela peça e apresentavam, e era muito divertido. Os colaboradores da empresa gostavam muito de participar daquele momento, porque era um momento de entretenimento, era um momento onde as pessoas se juntavam, se reuniam, riam bastante, e, por incrível que pareça, acabavam retendo a informação passada naquelas peças, naqueles pequenos espetáculos teatrais montados pelos próprios colaboradores à época. E, desta maneira, surgiam os primeiros espetáculos teatrais. Após esses primeiros espetáculos teatrais, uma das primeiras empresas, e até hoje líder deste mercado, em 93, iniciou o seu processo, a sua criação, catalogando os atores profissionais a participarem, e viram nesse processo um nicho muito legal em termos de passar o ensinamento, passar o treinamento de uma forma lúdica, interessante, e os resultados que isso trazia. A empresa se organizou e começou a fazer isso profissionalmente, com pessoas do meio artístico, escrevendo espetáculos com atores profissionais, que começaram a oferecer nas empresas, que se encantaram, porque aquilo começou a dar grandes resultados. Os espetáculos não eram mais aquelas pequenas peças de 15 minutos, mas espetáculos teatrais de 45 minutos, 40 minutos. Por que 40 minutos e não um espetáculo de 1 hora e pouco, como são os espetáculos de entretenimento? Os espetáculos corporativos que estão passando uma mensagem corporativa, se passarem muito de 40, 45 minutos, ele se torna dispersivo, né? Porque ele passa da hora da mensagem, e aí ele começa a entrar naquilo que chamamos de chamar a atenção, ou seja, olha, cuidado, a parte mais crítica, que é onde o colaborador começa a se defender da informação, que é algo que nós vamos falar um pouco mais para o final aqui do nosso vídeo, do nosso encontro, tá? Eu vou falar um pouco de mim, porque eu gosto muito de dar a minha experiência, porque pode ser a sua também. Como o teatro corporativo me conquistou? Eu assisti a alguns espetáculos teatrais corporativos antes de entrar para esse sistema, antes de trabalhar com eles. Assisti um ou dois espetáculos que até então me tocaram, eu achei bacana o formato
né? Como, da forma como era passado, mas era algo que não me tocava à época, porque eram assuntos com os quais eu não tinha nenhuma empatia. Então eu assisti, gostei muito, ri muito, porque a maioria dos espetáculos teatrais corporativos são comédia, então ri muito e tudo mais. Até eu ser convidado a fazer parte, eu sempre trabalhei no comercial, já tinha vendido cesta básica, trabalhado com ticket de restaurante, sempre vendendo benefícios para as empresas. E sempre fui vendedor, as minhas boas vendas, o máximo de impacto que causava nas pessoas, elas receberem aquilo de acordo com o que foi combinado e utilizar na sua casa, no supermercado, enfim, de acordo com aquilo que se adquiria. E essa sempre foi a minha experiência, até eu ser convidado a trabalhar no comercial desta empresa, da primeira empresa de teatro corporativo. E, é claro, como treinamento, como estágio, fui convidado a um espetáculo que foi, me sentei ao lado do cliente, né? Não foi um espetáculo aberto ao público como eu havia assistido antes, era um espetáculo dirigido para aquelas pessoas, nos sentamos, 400 pessoas assistindo, 400 colaboradores, e me sentei ao lado da cliente, e ao final do espetáculo, que foi muito emocionante, foi engraçado e emocionante ao mesmo tempo, a cliente sorriu e nos abraçou numa alegria efusiva, dizendo que nós éramos demais. Eu me senti parte daquilo mesmo só estagiando, porque foi maravilhoso, né? Receber um abraço quando você mexe com a emoção da pessoa. O que você está entregando é a modificação da vida de uma pessoa, a conscientização. Aquilo foi encantador para mim. E lá eu comecei a minha jornada dentro do teatro corporativo. Eu poderia fazer a diferença na vida de alguém, ainda que trabalhando no comercial, apenas levando isso para as empresas, oferecendo, prospectando, eu poderia levar para a empresa não só um produto, mas um serviço e que modificaria a vida de pessoas. E quando você fala de gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então, nós vamos falar agora sobre um processo de criação. Existem duas formas de se apresentar um teatro corporativo. A primeira forma são espetáculos que já foram apresentados antes para outras empresas e que nós chamamos de espetáculos de repertório. Esses espetáculos já estão lá, existem as sinopses, já estão escritos, já foram mais do que ensaiados, porque foram apresentados diversas vezes para diversas empresas, e ficam ali no repertório, como dizem, né? Existe um catálogo. Então, quando você vai na empresa e você capta, através de um briefing que você faz com o cliente, de uma reunião, hoje em dia já com uma reunião online, aquilo que ele precisa, você fala, olha, eu tenho um espetáculo que se encaixa naquilo que você precisa. Manda a sinopse para o cliente. Se o cliente aprovar, aquele espetáculo pode ser apresentado a partir de uma semana, que sempre é bom uns 2 ensaios para que os atores relembrem o texto, a direção faça o seu trabalho de relembrar marcas, etc. Tá? Então, aquilo é feito e se apresenta em 7 a 10 dias, já se está pronto para apresentar. No caso do espetáculo customizado, isso é um pouquinho diferente. Por quê? Quando não há um espetáculo, ou o cliente tem uma campanha interna, que não existe um espetáculo para uma campanha que fale só para aquela empresa, ou um assunto que o cliente queira passar de uma forma diferente do que existe naquele espetáculo já existente. Então, é criado um novo espetáculo para se apresentar para os colaboradores daquela empresa. Como isso é feito? Muito bem, a partir daí, existe um processo de criação. O primeiro, a reunião de briefing. Então, nós vamos nos sentar, né? A empresa, enquanto empresa de teatro corporativo, se senta com o cliente e se pega os mínimos detalhes da mensagem a ser passada. O que ele quer passar? Qual a informação? Qual o formato da informação? Como ele quer que o colaborador dele saia daquele treinamento, daquele espetáculo? Tudo isso é pego minuciosamente e levado para a empresa. A empresa, já experiente, já lê aquele briefing que foi pego pelo comercial e ela vai, a partir daquele briefing, escolher um dramaturgo, ou seja, o autor do espetáculo.
Tem autores que trabalham melhor com um estilo de espetáculo, um pouco mais comédia. Tem autores que lidam um pouco mais com a emoção, com o emocional, com o drama. Então, de acordo com aquilo que o cliente precisa, é escolhido o dramaturgo. Em seguida, então eu já estou, né? Primeira reunião de briefing, a escolha do dramaturgo, eu fui falando na frente, né? Das lâminas. E, posteriormente, a escolha do dramaturgo se passa para que ele comece a escrever o texto de acordo com o briefing que foi passado. Durante esse tempo, a empresa não fica parada, com certeza. Ela, enquanto o autor escreve, é feito pelos técnicos da empresa uma visita técnica ao local onde vai acontecer o espetáculo. Nem todos os espetáculos acontecem dentro de um teatro ou de um auditório da empresa. Muitas empresas cedem salas de treinamento ou cedem os halls de passagem, porque é onde cabe todos os funcionários, enfim. Cada empresa oferece um espaço e nós temos que fazer a visita técnica para ver se aquele espaço é pertinente, é de acordo com o espetáculo. Lembrando que o espetáculo que nós vamos passar na verdade, o espetáculo é um meio. O que o colaborador precisa receber é a mensagem. Sendo assim, a visita técnica serve para ver acústica, se vai ser boa, formato das mesas, por exemplo, essa foto que nós estamos vendo, formato cadeiras para frente, plateia. Muitos lugares, muitos clientes querem colocar em mesas redondas. E acontece aquilo que acontece nos restaurantes. As pessoas vão conversar entre si, não vão prestar atenção na mensagem contratada pela empresa, né? E é um desperdício, né? Porque foi feito um investimento e o colaborador precisa estar atento à mensagem. O treinamento é essa recepção de mensagem. Então, ele tem que estar olhando para frente, estilo plateia. Então, todos esses detalhes na visita técnica são vistos, são combinados. Se algo precisa ser pedido para a empresa ali, se pede para que se faça, para que a mensagem seja entregue de acordo, né? Em seguida, há o envio do texto para o cliente ler. O cliente vai ler, geralmente com o seu staff, né, ou com seus pares, no caso do RH, ou com a diretoria, vão ler o texto para ver se está de acordo com aquilo que eles solicitaram, né? Muitas vezes pode acontecer do cliente precisar de alguma modificação, ou seja, eu preciso que você mude esse nome aqui. Eu gostaria que você mudasse, porque o nome do nosso diretor não vai ficar bem. Muitas vezes isso já aconteceu. Ou então, olha, eu preciso. Esse formato nós não usamos aqui na empresa, né? Como foi falado aqui, na empresa nossa não existe isso. Então, vamos fazer diferente. E nós modificamos no texto, né? O cliente marca aquilo que quer e esse texto volta para o dramaturgo para que ele faça as modificações. E volta de novo para aprovação do cliente, o que, na maioria das vezes, já se dá porque o cliente já fez as modificações na primeira leitura, né? Então, isso já acontece, essa modificação já acontece, tá? Em seguida, vem a escolha da direção, né? Como é a escolha da direção? São os mesmos critérios que se usa para escolher o dramaturgo. Ou seja, você escolhe o diretor mais fácil de lidar com comédia, o diretor mais fácil de lidar com aquele assunto. A empresa já tem mais ou menos na cabeça como cada diretor trabalha, como cada autor trabalha. Então, a partir daquele texto já aprovado, se escolhe a direção, tá? O diretor que vai trabalhar com aquele texto. E o diretor faz o casting. Na verdade, o que é o casting? É a escolha dos atores. A escolha dos atores é algo bem interessante de contarmos a vocês, porque assim, os atores não mandam currículos, né? São atores todos profissionais, para que fique isso bem claro. Não existe aventureiro, aquele que quer fazer teatrinho. Muitas empresas falam assim, eu queria um teatrinho. São atores profissionais. Muitos desses atores você já viu na TV, já viu em comercial.
Então, que fique bem claro, são atores formados, atores profissionais que estão ali para passar a mensagem, preparados para isso. Então, eles já fazem parte da empresa, eles já estão cadastrados na empresa e muitas vezes trabalham nos espetáculos de repertório, que são sempre aqueles, porque são eles que já estão ensaiados e tudo mais. Caso eles já estejam em outro espetáculo de entretenimento, não possam estar presentes na empresa, são substituídos e precisamos um pouquinho mais de ensaios para que aquele ator substituto possa pegar o texto, mas é muito raro isso acontecer. Então a empresa já tem o seu rol de atores que trabalha frequentemente com eles. Então já os diretores já conhecem, falam, olha, para esse papel fulano daria certinho, para fazer o diretor aqui, né? Para interpretar esse personagem, esse ator, então já escolhe. Geralmente as peças corporativas são 4 atores, tá? Até 4 atores, 3 a 4, tá? Se escolhe os atores, escolhidos os atores, se inicia o que nós chamamos de reunião de mesa. Reunião de mesa é quando o diretor ou a diretora se senta com a equipe de técnica e atores, né? Não tem a presença de autor, nada disso. São eles. E lá ela vai passar para cada ator qual é o seu papel dentro do texto, quem cada um vai interpretar, e vai explicar mais ou menos como vai ser cenário, como vai ser figurino, como vão fazer já para começar os ensaios, vai dar data de ensaio, vai passar para eles qual é o tema do treinamento, como é para ser passado, o briefing que aquele comercial pegou ali, os atores vão ficar a par naquele momento, para que possam interpretar e dedicar a sua interpretação para dirigida àquela mensagem. Isto feito, trabalho de mesa concluído, ao final desta reunião, que geralmente dura de 3 horas e meia, 4 horas, ao final se faz o que chamamos de leitura dramática, tá? Essa leitura dramática é cada ator ainda com o texto na mão, porque não tem conhecimento do texto, vai fazer uma leitura dramática, tentando dramatizar. Isso serve para que a leitura dramática? Para que ele já tenha o primeiro contato com o texto. Então ele vai interpretar aquele personagem que está escrito ali com o nome do personagem, ele sabe que é ele. E assim, o grupo já faz a primeira leitura de texto com uma pequena interpretação do seu papel, tomando o primeiro conhecimento ali, o primeiro contato com seu personagem, ok? As providências, enquanto isso acontece, providências para material de cena já estão sendo tomadas, ou seja, o cenário não existe no teatro corporativo, aquele grande cenário que existe nos teatros de entretenimento. Por quê? Porque existe o teatro corporativo, ele é itinerante. Você leva para a empresa os cenários, os materiais de cena. O que é material de cena? É a pasta aí, por exemplo, na nossa foto, é as canetas em cima da mesa e tudo mais. E você procura levar a mesa. Quando a empresa não tem, geralmente se pede isso para a empresa na visita técnica, tá? Olha, o senhor tem uma mesa, uma cadeira, algo que seja grande, para se economizar frete, baratear custos, né? Então, já a técnica vai providenciando todo o material de cena, enquanto a peça começa a se desenvolver, os ensaios começam. São vários ensaios, né, na formação de um espetáculo. São de 10 a 12 ensaios, né? E os atores já começam nos primeiros com o texto na mão, vão deixando, a direção já fala, agora vamos abandonar os textos. Existe o esquecimento, tem a pessoa que está na técnica já está com o texto na mão, vai relembrando e tudo mais. São feitos também, durante os ensaios, as músicas, né? Porque tem as músicas durante o espetáculo, também são escolhidas, né? É feito toda a técnica de som, de luz quando é possível, né? Quando a empresa dá essa estrutura, enfim, é feito todo esse trabalho e os atores começam a ensaiar, e um dos antepenúltimos ensaios acontece com a presença do cliente.
Ou seja, depois dos ensaios já estarem sendo massivos e os atores já estarem com o texto em forma, esse ensaio com a presença do cliente se dá. A empresa chama o cliente, né, um coffee break, alguma coisa, e se sentam para assistir o ensaio. Olha, para ver se é assim que vocês gostariam. Ele pode muitas vezes fazer uma modificação de uma palavra ou de uma forma da pessoa, do ator que está lá atuar. Olha, não seja tão bravo, enfim. Ele dá algumas pequenas dicas, mas não se muda a estrutura. Ali é feito para que ele veja, ele tem um pré-encantamento. Muitos clientes saem chorando, tá? Desse ensaio com a presença deles. Né? E a gente até indica para que eles não levem o texto, né? Porque senão eles ficam ligados no papel e perdem a emoção do palco. Então, e ao final desse ensaio com a presença do cliente, os atores se sentam junto ao cliente e vão ouvir as impressões que o cliente tem. Em cima dessas impressões, os ensaios finais acontecem. Mais uns 2 dias de ensaio. E por dia você faz uma média de 4 passagens, 5 passagens, né? Para que se grave bem marcas, texto, né? E já em cima daquilo que o cliente já corrigiu e já fez a sua observação, ok? Então, e ao final, o grande finale é a apresentação que é feita aos colaboradores da empresa. É feito tem muito cliente que faz surpresa, né? Para os colaboradores, não fala que vai ter teatro, e muitas vezes é avisado, né? Olha, vocês vão ter um espetáculo teatral e tudo mais. É interessante contar que você mexe muito com a realidade virtual das pessoas, né? Você, por exemplo, para mostrar o quanto é importante, isso já aconteceu, uma experiência que eu acho válida levar até vocês, assim, nós já passamos por uma situação onde o cliente era uma indústria farmacêutica que queria passar a importância de um comprimido, né, um remédio que se tomava via oral, mas que era um tratamento quimioterápico, ou seja, a quimioterapia através do comprimido, que hoje já existe, é difundido, e muitas vezes era distribuído esse comprimido pelo SUS. O SUS demorava de 4 a 5 meses para liberar esse remédio na sua primeira remessa. Depois ele virava constante. Mas esse tempo, né, era muito importante, muitas vezes, na vida de uma pessoa que tem o câncer. Então, ele não tem muito tempo, ele precisa começar logo o seu tratamento. E através dos planos de saúde, saía mais rápido esse remédio. Então, o papel do espetáculo seria conscientizar os representantes da empresa que convencessem os médicos a preencher os papéis do plano de saúde e não do SUS, porque o do SUS era mais fácil. Na época, os representantes, como não tinham comissão com relação a isso, passavam batido, né? Deixa ele para fazer pelo SUS e tal. Mas nós tínhamos que convencê-los desta importância. Fizemos, à época, um espetáculo mostrando a família do doente e ele desesperado porque ele não tinha tempo e o remédio não saía, né? Então, eu estou fazendo, é claro, um resumo aqui por causa do nosso tempo, mas nós levamos esse espetáculo aos representantes da empresa, para que eles se conscientizassem, perdessem um pouquinho mais de tempo para falar com o médico, que esta atitude estaria mudando a vida de uma pessoa, estaria dando mais tempo para que essa pessoa pudesse até encontrar a cura através dessa quimioterapia via oral, né? Passando pelos planos de saúde ao invés do SUS. E convencer o médico que ele preenchesse aqueles papéis, né, que eram um pouco mais volumosos, mas que valeria a pena, porque era a vida do paciente, com aquele tempo que, através do plano de saúde, ele receberia mais rapidamente. E surtiu muito efeito, porque nós entendemos o que o cliente precisava e passamos a mensagem em forma emocionante, né? Mostramos uma família com a esposa desesperada, doente, sem esperança, e isso tocou demais. Teve muitos dos representantes que saíram chorando do local. Então,
alcançamos o objetivo, não de fazê-los chorar, mas de fazê-los se conscientizar que uma pequena atitude deles poderia salvar uma vida, né? Então, como é o funcionamento disso na cabeça do colaborador? Nós podemos levar isso para a nossa vida também. Quando nós temos uma informação que nos é passada através de uma coisa alegre, de uma coisa lúdica, o que acontece? Eu abro a minha cabeça porque é um entretenimento, é algo agradável para mim. Então eu abro a minha mente e aquilo faz com que a mensagem me chegue de forma natural e alegre. Eu retenho aquela informação, nós retemos aquela informação porque nos chegou de uma forma agradável. Isso é isso que faz o teatro, né? Ele faz com que a pessoa retenha a informação. A mente fechada, o que é? Quando você chama a atenção de um colaborador, qual é a tendência dele? E isso acontece na sua casa também. Quando você fala alto com alguém, qual é a tendência da pessoa? Se defender da sua informação. Quando você fala de uma forma agradável, a mesma coisa, e se nós mudássemos, e se nós fizéssemos diferente, o que você acha? Pode ser que a pessoa não concorde com você, mas você tem pelo menos 50% de chance, porque ela vai pensar naquilo que você disse, ela vai avaliar aquilo que você falou. E a forma como nós falamos é convidativa que ela pense. E ela vai pensar, poxa, é verdade, pode ser que de repente seja isso, né? A mente aberta acolhe essa mensagem, a mente fechada não. Quando você grita com alguém, esse alguém, por melhor que seja a mensagem, vai querer se defender da sua informação. Então pense nisso. Você pode falar a mesma coisa de várias formas. E é isso que o teatro faz. Ele fala de forma aberta e de forma agradável. O teatro serve para passar reações para as pessoas. Isso no entretenimento também. Quando você vai ao teatro, de acordo com aquilo que o autor quer, você sai chorando ou rindo muito, né? No entretenimento. E no corporativo é a mesma coisa. Qual a impressão que você quer entregar para o seu colaborador? E desta maneira, conforme a emoção, né, funciona no sistema inverso. No teatro de entretenimento, você vai ver algo que já está lá. Então você se identifica e vai. No teatro corporativo, desculpa, a empresa de teatro corporativo faz de acordo com a emoção que o cliente quer que o seu colaborador sinta. E em busca de diversão, a plateia vai ao teatro junto da sua família e os dramaturgos passam, né, como nós já falamos, as suas impressões que ele quiser. Lembrando sempre, gente, que os colaboradores das empresas são profissionais, mas eles também são gente, e que todo treinamento e desenvolvimento que esteja passando uma lição, que esteja passando uma mensagem agradável, que queira transformar o colaborador, fazer um tema de trabalho em equipe, um tema dele ser mais colaborativo, isso funciona também não só para o profissional, mas você está mudando uma pessoa. Quando eu comecei a trabalhar 30 e tantos anos atrás, vamos deixar isso para lá, né? Quando eu comecei a trabalhar, se achava que poderia se separar. O profissional é um excelente profissional, mas ele não é muito boa pessoa. Hoje, nós sabemos que isso é impossível. Uma pessoa não pode ser destacada da outra. A pessoa profissional não pode ser destacada da pessoa do dia a dia, da sua família. Então, nós colocamos esta mensagem porque ela é a mais pura e completa verdade. Profissionais de excelência, eles também vão se tornar pais excelentes, filhos excelentes, cônjuges excelentes, amigos excelentes e cidadãos de excelência. Ou seja, aquela pessoa que recebe a mensagem de que ele precisa ser mais colaborativo, que ele precisa colaborar mais com as pessoas, ele tem um papel a ser desenvolvido, um papel importante diante dos seus colaboradores, do seu cliente interno e externo. Isso faz com que ele seja também uma pessoa melhor com seus filhos, com seus pais, com seus familiares, com seus amigos, enfim, com todas as pessoas com as quais ele se relaciona. Então, que nós não esqueçamos disto, que temos uma grande responsabilidade pela frente. Agradecemos a todos pela presença.
por estarem conosco até agora e até uma próxima oportunidade.